Olá, meus amores do quarto ano, saudade de vocês, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar nossa aula de ciências, certo? Conteúdo, características da biosfera, página 3 a 9. E o objetivo da nossa aula hoje é identificar, algumas partes da biosfera, que constituem a biosfera, além de o conceito, o que é biosfera. O livro que vocês vão pegar para acompanhar a aula é esse aqui, volume 2, ok? Então, a página 2, ela traz aí algumas questões para você refletir e traz a imagem de uma abelha em uma flor. O conteúdo aí do capítulo é os seres vivos e suas interrelações, certo? Porém, para a gente poder compreender essas interrelações, a gente tem que começar falando sobre a biosfera. Até gradativamente a gente falar dessas interrelações entre os seres vivos. Então, já na página 3, ele começa falando sobre o que é a biosfera, Que ele diz que é a região da Terra onde os seres vivos, como você, as abelhas, as flores, se desenvolvem. Ou seja, toda a região da Terra onde existe vida, eu chamo de biosfera, ok? Daqui a pouco vocês vão compreender melhor, tem um esquema já para mostrar para vocês. Aí vamos lá, algumas camadas, ou partes que a gente precisa saber. Primeiro ele fala aí da atmosfera. Acredito que vocês já tenham estudado, anteriormente, que a atmosfera é a região da Terra onde se concentra a maior parte do ar, certo? Então, a gente diz, a Terra é envolvida por uma camada de ar, como é o nome? Atmosfera. Então, essa camada de ar, chamada de atmosfera. Essa atmosfera ela é composta por vários gases, além de vapor de água, poeira. E alguns desses gases são essenciais para a nossa vida, por exemplo, o oxigênio que nós respiramos, E o gás carbônico, que é o ar que nós liberamos, que é absorvido pelas plantas, certo? Para a realização da fotossíntese. Isso aqui a gente vai explicar posteriormente, ok? A fotossíntese. Basta vocês saberem agora que é um processo realizado pelos vegetais, que eles absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio. Então, por isso tem uma troca de gases entre nós seres humanos e os vegetais. Aí lá na página 4 ele vai falar da hidrosfera e da litosfera. Hidrosfera refere-se a toda a água existente no planeta, certo? Hidrosfera vem de água, certo? É formada pelos ambientes aquáticos, oceanos, mares, rios, lagos, geleiras. Então, foi água, relaciona-se à hidrosfera, ok? Já a litosfera é a região do planeta formada pelas rochas e o solo. Então, a parte formada por rochas e solo é a litosfera. Água, hidrosfera e ar, atmosfera, certo? Aqui eu tenho um esquema, podem acompanhar aí no livro de vocês, que ele vai dizer bem direitinho, Litosfera é o que se refere ao que é sólido, certo? Solo e rochas. Hidrosfera, água. E atmosfera, que é o ar. Tudo isso aqui eu chamo de biosfera, porque eu tenho vida no solo, na água e no ar, certo? Então, biosfera refere-se ao que tem vida. Aí a página 5, ele vai falar que na biosfera existem muitas espécies de seres vivos, Cada um deles é chamado de organismos ou indivíduo. E quando eu tenho vários destes indivíduos ou organismos, eu tenho uma população. Eu sou o indivíduo, você é um indivíduo, mas juntos nós não formamos a população de tal cidade, a população brasileira, Já a comunidade é um grupo de várias populações que vivem em um determinado ambiente. Aí tem uma imagem,
que a comunidade é composta de peixes, corais e outros seres marinhos. Então, o peixe é uma população de peixes. Eu vou ter os corais, eu vou ter outra população. Só que essa população, ela está interagindo essas duas. Então, eu tenho uma comunidade, ok? E aí, o conjunto de comunidades, fatores ambientais como a água, o ar, o solo e a luz, é chamado de ecossistema. O ecossistema marinho são essas relações que existem entre os seres, né, e o ambiente, que também futuramente a gente vai aprofundar aí cada um desses, ok? Finalmente, o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, que é chamado de biosfera, certo? Aí aqui eu tenho um esquema, né, para vocês compreenderem melhor. Aqui eu tenho o indivíduo. Quando eu tenho vários desses, eu tenho uma população. Essa população está interagindo com uma segunda população aqui, ó, de corais, de outros seres marinhos. Então, eu tenho uma comunidade. E todas essas comunidades formam um ecossistema, certo? Essas comunidades vão se relacionar com o meio e vão dar origem ao ecossistema. Todos esses ecossistemas formam a biosfera, certo? Aí a página 6, a página 9 são atividades relacionadas ao conteúdo, certo? A página 6 tem um pequeno texto aí sobre as reservas da biosfera. Vocês vão ler, né, e responder aí 2 questões relacionadas ao texto. Então, vão praticar a interpretação textual. Para isso, vocês vão ler com atenção, certo? Prestando atenção aí em cada palavrinha, para não ter dificuldade na hora da atividade. Aí, a página 7, né, tem um outro texto aí, a Goiabeira e Companhia, que você vai ler e responder também de acordo com o texto, né? Escrever o nome dos organismos que são citados no texto. O grupo dos sabiás forma o quê? Uma população ou uma comunidade? Uma biosfera ou um ecossistema? Então, se eu tenho um grupo de sabiás, né, se eu tenho só um, eu tenho um indivíduo, mas se eu tenho um grupo, eu formei o quê? Aí você vai marcar, certo? Mas a página 8 também, né, questões de marcar. A número 2, você vai escrever os nomes, né, cada letra que corresponde a qual parte, atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera, certo? Você vai identificar essas regiões, cada letra. Depois que você identificar, lá na página 9, você vai completar a afirmação, ok? E depois você vai completar o quadro, o esquema aí da questão 3, de forma que fique correta, né? Com informações corretas. Eu tenho aí população, quem vem antes de população e quem vem depois. Ecossistema, quem vem antes de ecossistema e quem vem depois. Então, é só você ir lá no texto e observar a sequência, né? E aí tem a questão 4, que é a última, né? Tem algumas imagens e você vai ligar cada imagem ao conceito de ecossistema, população, indivíduo ou organismo, certo? Então, aqui você vai observar as imagens e ligar corretamente. Bons estudos, não esqueçam que qualquer dúvida pode entrar em contato que solucionamos junto com vocês, né? As dúvidas. Façam as atividades com atenção, né? Se concentrem na hora de fazer e até a nossa próxima aula.